No vídeo de hoje eu vou bater um papo com Edina Bom Sucesso em mais uma entrevista sobre o Eneagrama. Vem com a gente para continuar nesta caminhada pelo autoconhecimento e aprender mais sobre esta ferramenta tão poderosa. Solta a vinheta. Olá, bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Thiago de Paula e você está em mais um vídeo da playlist Entrevistas Hipnóticas. São vídeos com as lives que fizemos durante a pandemia em 2020, com profissionais das mais diversas áreas. Assuntos incríveis que eu tenho certeza você vai adorar. Antes da entrevista de hoje, lembre-se dos 5 passos para que o YouTube entenda que você gosta do nosso conteúdo e envie para você todos os nossos vídeos. Se inscreve no canal, clica no sininho, deixa aí o seu joinha, clica no gostei, coloca alguma coisa nos comentários, qualquer coisa, e manda este vídeo para pelo menos uma pessoa ou um grupo de WhatsApp. E aí sim, você vai poder conferir tudo o que estamos sempre preparando sobre hipnose, autodesenvolvimento, autoconhecimento e tudo que envolve a nossa mente e o nosso bem-estar. E agora sim, vamos para o vídeo de hoje. Edina Bom Sucesso é psicóloga há mais de 40 anos, doutora e especialista em psicologia positiva e comportamento humano. Ela esteve à frente da Ergo, empresa de treinamentos, desenvolvimento, capacitação por décadas, e é grande estudiosa do Eneagrama. Nós fizemos uma série de entrevistas com temas relacionados aos 9 perfis, suas características centrais, dificuldades, potencialidades, enfim, muita coisa legal e que vale conferir. Sem mais delongas, fique com a entrevista de hoje. E lembre-se que temos um total de 14 episódios dessa série, então tenha certeza de que está inscrito no canal para não perder nada. No final eu volto para me despedir de vocês. Quem tá vendo a gente aí, ó, clica no aviãozinho, hein? Eu falo isso todo dia e mesmo assim tem gente que não faz. Isso é muita sacanagem. Clica no aviãozinho, manda esse convite da live para todo mundo aí que está online nos seus contatos, porque Edina gosta de plateia. Ei, tia. Olá, Thiago. Você gostou do Tudo... meu novo corte de cabelo? Agora radicalizou. Marina que fez? É, Marina que fez. Dizem que está usando muito agora esse corte, então eu fiz. Tá na moda. É. Já que você não é 4, pode seguir a moda, por que não? Então vou seguir a moda, não é? Como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, Thiago. Uma semana muito legal. Que bom. Mais úmida, mais fresca. Isso é muito Terça-feira bom, passada. porque a temperatura estava insuportável, né? Nossa, terça-feira passada a gente passou uns bons apertos aqui na live, né? Muito. E hoje está muito mais agradável. Sim. E o papo segue agradável como de costume. Vamos lá então, né? Vamos lá. Então, Thiago, hoje mais um passo aí do Eneagrama, né? Quer fazer uma revisão? Então, acho que é uma tomada só para o caso de algumas pessoas não estarem acostumadas com o tema. Pode ser que a gente tenha alguém que está começando agora. Então, eu sempre fui apaixonada pelo Eneagrama das personalidades. Tiago também tem um grande interesse nisso. E nós achamos que a gente podia trazer esse tema para que as pessoas refletissem sobre os relacionamentos. Então, eu pesquisei um material que eu acho muito interessante sobre relacionamentos, como que pessoas de um determinado perfil de personalidade lidam com os outros tipos, né? Então, a gente já trabalhou o perfil 1 e todos os relacionamentos dele, que são os perfeccionistas, pessoas muito organizadas, que têm um senso de certo e errado muito desenvolvido, elas são corretas naquilo que fazem, e especialmente são pessoas que têm uma capacidade de foco muito grande, não é? O perfil seguinte, que é o perfil 2, são as pessoas muito prestativas, capazes de entender o que o outro quer pelo olhar. Então, elas oferecem ajuda, mesmo que a pessoa não peça. É muito interessante a gente perceber como que é uma antena que o perfil 2 tem. Ele percebe que você está incomodado no lugar, ele sente que precisa buscar água para você. São pessoas muito ajudadoras. Agora, o que acontece? Elas, às vezes, se descuidam delas mesmas. Então, nós falamos como que elas se relacionam com os demais, né?
Depois falamos do perfil 3. O perfil 3 é o grupo realizador, que realmente são pessoas muito empreendedoras, com muito cuidado físico, elas têm uma vaidade física grande, estão sempre muito bem arrumadas, gostam de seguir moda, não é? Falamos do perfil 4, que são os originais, essas pessoas que realmente não estão nem aí para a moda, não é? Elas ou concebem a moda de outro jeito, mas elas não seguem o que o bando segue, não é? Elas têm um jeito especial de vestir, de se portar nas situações. Bem, hoje é o nosso dia de trabalhar o perfil 5, verificar como que as pessoas que no Eneagrama a gente denomina como pessoas observadoras, é que, na verdade, elas não entram muito nas situações. Elas têm uma frase muito comum, assim, eu estou só ouvindo. Você não quer opinar? Não, hoje eu estou preferindo ouvir. Elas são realmente muito na dela, não são pessoas que gostam muito de vínculos sociais grandes. Então, como que essas pessoas se relacionam com o perfil 1? Bem resumidamente, não é? São pessoas muito retraídas e que gostam do espaço delas, são muito mentais, estudam muito. E o perfil 1 é alguém que tem também uma tendência a ir fundo nas coisas, se eles são da área acadêmica, estudam muito. Agora, o perfil 1 é muito organizado. E a organização do perfil 5 é mais do jeito dele. Por exemplo, ele às vezes é muito acumulador. Então, tem muitas coisas guardadas em casa, né? E isso pode ser um ponto de conflito. Então, um gosta muito de ordem, organização, e o outro tem muitos livros e se sente à vontade para organizar isso do jeito dele. As pessoas que são do perfil 2, como é que elas convivem com esse 5? Não é essa pessoa mais observadora. Então, em geral, os prestativos são mais carentes afetivamente. Gostam de contato físico, gostam de atenção, de presença, e isso não é muito o que o perfil 5 está disposto a dar. Essa é uma questão, então, que pode levar a dificuldades no relacionamento. Imagine, enquanto o 5 gosta de estar no espaço dele, quietinho lá, o 2 está sempre presente, sempre oferecendo coisas e oferecendo ajuda, e ele fica meio cansado disso aí. O 5 convivendo com o 3, também nós temos aí possibilidades de ganhos, como em todos os relacionamentos. Às vezes, o perfil 5 se aproveita muito do lado empreendedor do 3, que é por ser essa pessoa que começa, leva as coisas em frente, né? E que realiza, entrega, tem foco em meta. Agora, o problema é esse perfil 3 ficar pressionando muito o 5, que ele não gosta de prazo e de ficar apertado com muitos projetos. Então, isso pode ser uma fonte de atrito. Já o perfil 4, em relação ao perfil 5, eles têm uma forma interessante de relacionamento. Quem se lembra aí do Eneagrama das personalidades, nós temos um círculo, não é? E esse círculo mostra como que eles são vizinhos. Então, como a sequência numérica, isso, ótimo, Tiago, você está cada vez cheio mais de efeitos presente. especiais. Cheio de efeitos especiais. Então, vejam lá, o 4 e o 5 são vizinhos e ficam mais na base do círculo do Eneagrama. Então, são perfis mais dados a essas buscas profundas mesmo. E é por isso que eles têm algumas coisas interessantes para compartilhar. Existem perfis 4 muito parecidos com o 5. Também gostam muito de ler, também tem bibliotecas incríveis. Tem um 4 muito parecido com o 5 também, nesse ponto de vista de serem bons professores, de irem fundo nas questões.
E tem 5 mais parecido com 4, que também é um perfil mais dado, às vezes, até às pesquisas, ao gosto artístico, ao interesse pelas artes, não é? Bem, então agora, esse foi o resumo, isso está nas nossas lives anteriores, todas elas estão disponíveis, e de alguma forma, agora que a gente começa, né, Thiago? O nosso Isso. perfil 5, então você já pode ir para o 5 com 5 e me fazer as perguntas que você gostaria a respeito desse relacionamento. Vamos embora, então. 5 com 5. 2 observadores, 2 pessoas que adoram ler, que adoram se aprofundar, que adoram acumular conhecimento, mas falam pouco. Será que esse silêncio aí pode ser em excesso e existe como romper esse tipo de silêncio? Como é que é a relação nesse sentido? É provável que o 4 rompa mais o silêncio, por ser uma pessoa que, especialmente alguns perfis 4, eles têm uma comunicação mais intensa, têm mais relacionamentos sociais, então eles podem impulsionar o 5 a relacionar-se mais, não é? Agora, quando o perfil 5 encontra outro 5 com um perfil muito parecido com o D, menos parecido com o 4, e mais observador também como ele, o silêncio predomina muito no relacionamento. Isso é um problema? Bom, com o passar do tempo, nós podemos ter dificuldades, especialmente se o casal vem a ter filhos, e aí os filhos têm dificuldades e os parceiros precisam interagir mais, e às vezes o pai ou a mãe 5 pode ter esse jeito. Não, eles vão arranjar o rumo, eles vão em frente, e ninguém enfrentar isso muito. Na relação um com o outro também, em geral, a gente tem que lembrar dos subtipos, que é uma coisa que em todas as lives a gente fala quando trata do Enneagrama. Os perfis 5 não são iguais. Então, você pode ter um 5 social, né, mais dos relacionamentos, e um 5 sexual, que não é o conceito de sexual sexo. Os subtipos falam que os subtipos sexuais são subtipos mais interessados nos relacionamentos com poucas pessoas, mais profundos e com poucas pessoas, né? Então, é mais esse relacionamento 1 a 1. Então, o casal prefere ficar entre eles, se viajam, gostam de viajar juntos, nem sempre chamam outros casais, se levam também um casal ou outro, já muito íntimos, não é? Então, Tiago, a vida que vai determinar muito o movimento que vier, as crises que esse casal passar, não tem nenhum relacionamento sem problema, um desemprego, uma coisa assim, é que pode dar um rumo não tão bom para o relacionamento. Um dos dois ficar com muita vontade de conversar e de ter o parceiro como interlocutor e ele não está com essa disposição. Uhum. Eu já ia perguntar algo nesse sentido, porque assim, eu vejo quase todas as nossas lives, desde que a gente começou essa saga, até antes mesmo do Enneagrama, para mim apareceu sempre assim, ficou bem claro, depois de eu te ouvir falar, que a comunicação nos relacionamentos é algo muito importante, né? Os contratos que são acertados ali são muito importantes. O perfil 5, ele tem essa característica de não conversar muito e de não mostrar muita afetividade, mas de alguma forma eles conseguem criar esses contatos quando necessário, ou isso também fica prejudicado e tem que ser um ponto de atenção? Sempre precisa ser ponto de atenção, por isso que nós falamos. O desenvolvimento de cada um vai acontecendo de maneira diferente, né, Tiago? Um, às vezes, engrena muito na profissão, o outro nem tanto. Então, esses movimentos da vida sempre precisam ser pontos mesmo de atenção. Agora, o que eles conseguem? Existem casais 5 com muita profundidade afetiva, muito próximos, são independentes.
Não tem essa coisa grudada, não. Mas, às vezes, eles têm. Só um minutinho. Desculpem. Às vezes, Tiago, os casais têm muitos interesses comuns, viajam juntos para congressos, tem empresas junto, empresas de pesquisa, são pesquisadores, trabalham juntos em universidades e têm vínculos afetivos muito fortes. Talvez não seja aquela coisa do afeto que a gente pensa de muito abraço em público, não é muito o jeito deles. Mas isso não quer dizer que haja um relacionamento emocional e afetivo muito profundo. Então, existem casais muito ajustados, 5 por 5. Uhum. Legal. Eu estou satisfeito com a explicação. Tá. Você gostaria de acrescentar mais algo? A gente pode ir para o 6. Pode ir para o 6, ninguém fez nenhuma pergunta aí não, né? Por enquanto, não. Tá. Então tá, a gente está falando do observador como precavido, né? Me parecem ser duas pessoas que devem pensar antes de agir, planejar. É certo esse raciocínio? Então, quando a gente pensa agora no 5 e o 6, né? O perfil, então, observador, num relacionamento com o precavido, então nós temos alguns cenários para a gente analisar. Primeira coisa, Tiago, imagine uma pessoa muito silenciosa, objetiva, prática, que não entra muito nas questões do outro, e um perfil 6, que adora questionar, pensar vários cenários, planejar a longo prazo, não é? Ter metas assim, não é para 2 anos, não, é para muito mais. Existem perfis precavidos muito planejadores. Então, você imagina como é que esse relacionamento se dá. Fica uma expectativa muito grande do 5 de não ser muito chamado a opinar nesses projetos, né? E uma demanda do 6 de compartilhar com alguém. Então, sempre pode aí ter problema, sim, de demanda que um tem e o outro não está pronto para responder. Não é isso que ele busca, que ele quer. Como que isso pode se resolver? Alguns perfis 6 são muito dedicados à família. Por exemplo, eles são duros com os filhos, com o parceiro, mas ninguém pode falar mal nem dos filhos, nem do parceiro. Eles podem ser duros, eles podem exigir, e às vezes o tipo de exigência é uma exigência assertiva. E o perfil 5 pode gostar disso, de ter uma parceira ou parceiro que orienta nesse planejamento, cuida mais do orçamento familiar e pessoal, cuida dos planos de longo prazo e não ficam se queixando da entrada dele nesse projeto. Tudo vai depender dessa relação, de como que um dos dois precisa criar a disposição de entender o outro mais fortemente. Quando o precavido entende que o observador não é muito mesmo de opinar, quando entende que o mundo dele é um mundo cercado mesmo pelas ideias, ele não é uma pessoa que fica ansiosa por relações sociais. E existem precavidos do perfil 6 mais dados aos relacionamentos sociais. Então, aí é que a gente pode ter alguns pontos de atrito e a oportunidade de se entender, né? Eu já vi casamentos muito duradouros de 5 e 6. O 5 é muito estável. Ele casa, se ele se casa, é para valer, não é para ficar trocando de parceiro. Em geral, ele ou demora para se casar, ou às vezes se casa até muito cedo, mas com essa mudança para ele, não é algo que ele busca continuamente. Ele busca aprendizado e inovação. Mas no plano afetivo, ele tem mais essa sensação mesmo de uma vida que o conforta. Ele tendo uma companhia, uma presença de alguém. Ótimo.
Muito bem. Quando a gente fala, então, agora do perfil 5, que é o observador, com o 7, que é o entusiasta. Isso. Então, vamos lá. Agora, Tiago, a gente está falando de uma relação que eu queria que, de novo, você apresentasse o seu efeito especial aí do Eneagrama, tá? Porque eu acho que a gente vai precisar disso. Tecnologia Olha que aqui. existe um vínculo que todos podem ver aí, do 5 com o 8 e o 5 com o 7. Então, o 5 e o 7 são perfis muito diferentes. O 7 é aquela alegria, um bom humor, uma disposição enorme. E o 5, mais retraído, mais voltado, como eu disse, para o mundo das ideias do que dos relacionamentos. O 5 tem também uma relação com o 8, que é muito diferente dele. O 8 também, daqui a pouco a gente vai falar da relação 5 e 8, mas você veja que eles são ligados aí por essas linhas internas que nós chamamos setas. Então, o que acontece? 5 e 7 são muito diferentes, mas eles são muito ligados um ao outro. O 5 precisa, quando ele está mais estressado, ele busca algumas características boas do 7 e outras não tão boas. Por exemplo, se ele tenta o bom humor, ele costuma ser meio irônico, porque o 5 tem essa questão assim de uma inteligência afiada. E às vezes as brincadeiras são brincadeiras que deixam o outro meio constrangido, porque não é a praia dele, né? O bom humor. Então, quando ele busca isso, não vai tão bem como vai o 7, que sabe mais brincar, não é? Mas o 5 também pode aprender muito com o 7. E é aí que o relacionamento pode se completar. Os dois, nessa seta, eles têm uma capacidade enorme de ajuda mútua. O 7 cresce, Tiago, indo para o melhor que o 5 tem, que é a profundidade. E isso é muito rico nos relacionamentos. Eu já coloquei isso em uma live e eu acho interessante voltar hoje. Eu só percebi que o meu tipo 7, como um tipo com uma tendência enorme a ser mais superficial, quando eu entrei para o mestrado. Eu fiz mestrado na Faculdade de Ciências Econômicas, tendo terminado de me formar na psicologia. E foi interessante, Tiago, que eu tive vários colegas que tinham uma formação acadêmica muito sustentada. E eu vi que se eu não estudasse muito, eu não aguentava acompanhar a turma. As pessoas já eram muito estudiosas, alguns já eram mestres em outros temas, pessoas brilhantes intelectualmente, e se estavam buscando mestrado, estavam querendo mergulhar. E era um mestrado com bolsa, a gente tinha bolsa integral, eu larguei meu trabalho, né? Então, eu vi que eu tinha que ir fundo. Interessante, eu não conhecia o Eneagrama. Quando eu conheci o Eneagrama, esse meu movimento ficou claro. Eu saí desse lado, que o 7 sabe ajeitar as coisas para falar. Tem gente que fala mal de nós, diz assim, que a gente lê a orelha do livro e faz uma palestra sobre o livro. Mas agora eu já vi que assim, isso comigo não pega mais. Né? Se lá na adolescência eu tinha uma esperteza com tema novo, assim, hoje, se eu não for fundo nas coisas, não dá mais. Eu sei esses temas que trabalho aqui com você de muito tempo, mas 2 dias antes da live eu estudo tudo outra vez, né? Para eu ter aqui o conhecimento muito mais aprofundado e renovado. Não é? 5 e 7 podem se ajudar muito, especialmente por isso, a ligação entre eles é uma ligação mental, os dois são mentais, os dois têm muito esse mundo das ideias,
E o 7 é inovador, criativo, arrisca, e o 5 não. Então, eles podem se entender muito bem nessa complementariedade. Maravilha. A Marina comentou um negócio muito legal aqui, né? Que quando algo desperta o interesse do 7, é incrível como ele se dedica, né? Mas eu vejo que até nisso a gente tem que ficar atento nessa profundidade, porque senão, fogo de palha, né? Na hora que não é mais novo, na hora que não é mais algo que faz brilhar os olhos, você também abandona na mesma facilidade com que você se aprofundou naquilo. É Então, verdade. é um aprofundar ao longo do tempo, é um aprofundar com disciplina. Eu acho que é um grande esforço do 7. E eu acho, Tiago, que uma coisa que ajuda muito é o compromisso que o 7 tem com o cliente. Ele não quer fazer feio para cliente. Então, quando o tema não é interessante, por exemplo, às vezes eu trabalho com temas da psicologia que brilham mais os meus olhos que outros. Mas se eu combinei com o cliente que é aquele tema que eu vou desenvolver, eu fico focada nele e vou a fundo. Eu acho que é o que eu vejo com você também. E é o que eu vejo com os perfis 7 que eu mais me relaciono. Não é? Enquanto o compromisso com o cliente está mantido, ele vai fazer o melhor que puder. Não é? E isso é muito forte no 5 também. Então, também isso pode fazer os dois se relacionarem muito bem. Maravilha. Seguimos sem perguntas, então vamos embora. O tipo 5, que é o observador, com o tipo 8, que é o confrontador. O que dá disso? Exatamente. Pois é, Tiago. Olha aí que coisa que a gente tem, né? Que tamanho de questão para a gente refletir. Eu te mostrei também aí, não é? Aliás, você mostrou para todos aí a relação do 5 com o 8, não é? E agora a gente vai falar um pouco disso. O perfil 5 não busca de forma nenhuma abrir conflito. Aliás, ele evita conflitos. E o 8 adora um conflito. Não é? Ficou incomodado, ele vai falar, ele vai se posicionar e imagina, então, como que fica o 5, que não gosta disso e que tem uma pessoa ao lado dele que não perdoa nada. Não é? Tudo que vê, fala, e fala em público, e eles passam a... Às vezes, os perfis 5 ficam um pouco envergonhados dos brigões dos perfis 8, né? Porque, realmente, Tiago, o 8 não importa muito de rodar a baiana, não é? Se precisar, ele faz isso e logo depois ele já está ótimo, não é? Ele fala o que pensa e fica totalmente aliviado. E o 5 não é assim. Então, você falou uma coisa aí no comentário anterior que eu achei excelente, é quando você destacou, ó, você fala que relacionamento é uma coisa séria na nossa qualidade de vida, na felicidade das pessoas. E Tiago, porque a comunicação no casal, a comunicação entre chefe e integrantes de equipe, colegas de trabalho, porque isso tudo que eu falo, eu insisto nas lives, não serve só para relação afetiva. Quando a gente pensa em casamento, quando a gente pensa em qualquer tipo de união, o que eu estou dizendo é que relacionar-se um perfil 8 com um perfil 5, os desafios serão muito semelhantes na vida afetiva e no trabalho. Então, o que pode acontecer? É o 8 ser muito determinador no relacionamento. Como ele é bravo e o 5 não gosta de conflito, às vezes ele fica mais submisso nesse relacionamento. E o 8 pode se aproveitar disso, não é? E não lembrar de incluí-lo muito nas questões e ter essa postura mais autoritária mesmo, não é? Por outro lado, o 8 pode aprender muito com o 5, também em termos de profundidade.
como os perfis 8 são perfis da ação, eles muito rapidamente põem as coisas em prática, o que não é comum no perfil 5. Não é? Ele é muito dos projetos, dos planos, e não tanto da ação. Essa é outra coisa. Se os dois, por serem independentes, e isso é importante a gente frisar, tanto o 5 gosta de tocar a sua vida e não ficar ninguém muito grudado nele, quanto o 8 também, ele tem um perfil independente. Então, isso pode, potencializado, gerar relacionamentos muito bons. É aquele momento, Thiago, em que o casal consegue um equilíbrio. Olha, você está me pressionando muito, então você quer fazer isso, faça. O 5 pode aprender a se posicionar. Quer fazer isso, faça, mas eu queria te dizer que eu não vou. E eles podem resolver isso bem. A independência ajuda nesse relacionamento. Tem mais alguma coisa do 5 e do 8 que você tem curiosidade de saber, Tiago? Tem uma pergunta aqui que o Breno Mendes colocou aqui no chat, que é aproveitar conscientemente? Essa foi a pergunta dele. Não é o aproveitar no sentido de aproveitar-se, não é? Mas no sentido de desfrutar e de ganhar com esse relacionamento conscientemente. Agora, o que é importante essa pergunta? Todo o processo, Breno, que a gente tenha que fazer de transformação pessoal, ele passa pela consciência. Você tem que aprender aprender mesmo a posicionar-se, e você pode, nesse momento do seu posicionamento, ser consciente do que você está ganhando e o que você pode estar perdendo naquele relacionamento. É interessante, e a Lourdes falou isso muito bem aí, que quando o perfil 5 aprende a se posicionar, o 8 entende. Aliás, o perfil 8 com essa braveza toda, quando alguém o enfrenta, e não precisa se enfrentar brigando, não, que aí ele ganha as brigas todas. Mas quando a pessoa é assertiva com ele, em geral, respeita. Respeita e não faz drama com isso, não. Ele vai tocando a vida dele. Tá? Então, o processo é consciente, é consciência crescente. A gente não para mais de desenvolver quando o Enneagrama entra na vida da gente. Não para mais. Todos os dias você tem uma lição, você tem um aprendizado, não é? Vem um conceito que você não tinha. Você escuta uma live e fala, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. É impressionante. É um crescimento que a gente vai tendo quase sempre que estar atento à questão do para que a gente está crescendo. É muito em busca, assim, do nosso propósito de vida. Não é essa coisa só de ir tomando consciência. É para ser um ser humano melhor. Eu, às vezes, discuto pessoas quando falam do propósito delas e mostro, eu queria fazer alguma coisa para deixar o mundo melhor do que eu encontrei. Mas eu não quero fazer nada mirabolante. Mas eu quero, por exemplo, ter... eu me lembro, vou te dar um exemplo muito melhor do que tentar explicar isso, né, do ponto de vista das teorias. Uma amiga que eu já te falei dela aqui várias vezes, a Thelma, foi minha primeira chefe no DR, uma pessoa que eu tive assim, uma relação afetiva enorme, uma das pessoas que eu mais me vinculei durante toda a minha vida. Infelizmente, a Thelma faleceu, muito jovem, mas ela fez um trabalho que eu achava incrível. Ela ia ao centro da cidade, lá pelas 5, 5h30, e alfabetizava alguns adultos. Eu acho isso de uma nobreza. Até hoje, quando eu lembro, eu fico arrepiada. Ela conversou lá com um amigo, ele tinha os horários. Por que no centro? Que é onde as pessoas analfabetas circulam mesmo. E por que 5, 5h30? Elas estão saindo do trabalho e vão para a aula. Ela não dava aulas longas.
mas ela alfabetizou muita gente. Isso é Legal. muito lindo, né? Então, você pode ver, Tiago, que essa busca que eu digo, consciente do crescimento, é para isso, é para você transformar a vida de alguém. Ela transformou muitas vidas, né? Depois eu me lembro que ela entrou no outro projeto e eu faço isso lindamente ainda aqui em casa. Quando vem alguém, eu mostro. Ela entrou num grupo que fazia uns moldes, umas peças em tricô, são quadrados, do mesmo tamanho. Mulheres no país todo. Então, tinha um tamanho certo, uma lã certa, e elas faziam, então, esse trabalho. E ela pedia às mulheres prisioneiras do presídio feminino para juntar isso aí, e pagava a elas. Esse projeto ainda tem raízes, desde depois que ela faleceu, algumas amigas dela continuaram. Você vê, Tiago, é um crescimento com um propósito. Isso transforma o mundo. Eu digo isso porque não é só a gente ficar o dia inteiro estudando o Enneagrama. É para trazer o Enneagrama para dentro e a gente começar a dizer assim, eu posso me relacionar melhor com as pessoas. Eu posso reduzir meus julgamentos. Eu posso ser um integrante melhor de grupo. Então, isso é crescer. Isso é consciência. Muito bom. Adorei. E então a gente pode ir para a reta final, né? Ah, Isso, peraí, deixa eu vamos só falar ver do se móvel. você tem algum comentário aqui, tia. Peraí, a Bárbara, ela Sim. comentou que eu tenho identificado muito com os 5. Normalmente eles não são difíceis, mas fazer sem ter vontade ou sem concordar, também não faço. Então ela está concordando. Belinha também está Sim. concordando. Aí, Armando, lembrei da Edina no supermercado porque quebrei garrafa. E quase morri de vergonha. Descobri que sou 4 e consegui rir de mim mesmo. Ótimo, parabéns! Parabéns. Maravilha. Quebrar a garrafa acontece. Pedir ajuda no supermercado faz parte. E você está gerando emprego. Porque muitos daqueles meninos e meninas ficam limpando mesmo as coisas erradas que a gente faz, não é? Quebra, entorna alguma coisa. Não é? Então, nós estamos mantendo emprego. É para rir mesmo. Não é? É isso que é a vida. Nós todos erramos um dia. E alguns erros são para morrer de rir. Não é? Isso é progresso, viu? Maravilha. Parabéns. Agora sim, observador e o 9 mediador. Como é esse Exatamente. relacionamento? Olha só, você tem então uma pessoa muito no cantinho dela, adora estudar, adora, ela está sempre projetando. E o 9 não. O 9, vamos ver lá em cima no Enneagrama outra vez, Tiago, olha lá. Os vizinhos, 8, 9 e 1, que está aparecendo só uma pontinha aí, mas as pessoas sabem que depois do 9 vem o 1, o seu rosto está lindo aí tampando o 2 e o 3 que dá para ver um pontinho, né? Então, Tiago, é muito importante saber que o perfil 9 é da ação. 8, 9 e 1, eles são mais de fazer as coisas acontecerem. E o 5, de pensar sobre as coisas. Então, isso pode resultar em relacionamentos muito tranquilos, que ambos não abrem conflito. O 9 é muito harmonizador e muito bom de relacionamento. Então, eu já vi casamentos de 9 e 5 que ou o homem 9 ou a mulher 9 são mais ligados à família do cônjuge do que o próprio cônjuge 5. Porque eles ficam amigos da família e agradam todo mundo e todo mundo gosta deles e trata muito bem, né? É muito interessante isso, Tiago. A gente tem uma sensação que ele arranjou ele tem outra família ali. Ele foi acolhido e ele acolheu a família do parceiro. E como o 5 às vezes vai numa festa de família e fica com o computador no quarto,
o celular na mão lá, resolvendo alguma coisa, o parceiro novo está lá, relacionando e segurando as pontas e agradando todo mundo. Se isso não virar um peso, pode ser uma relação muito interessante, Tiago. A relação do 9 e o 5. O que pode gerar algum impacto? É que o 9 vai tendo mais essa necessidade de reunir pessoas, de ter amigos. A maioria deles é muito assim. E o 5 nem tanto. Então, o difícil é o 9 seguir o projeto de vida dele. Porque ele não é muito assim. Ele até espera um pouco que alguém defina mais as coisas para ele, que não é muito o que o 5 gosta e sabe fazer. Então, a gente pode, com o tempo, ter desgaste no relacionamento, especialmente se o 9 não cria os projetos de vida dele. E a questão muito importante com o 5 é assim, ele adoraria viver, tocar a própria vida e que todo mundo à volta dele também tocasse a própria vida. E que alguns projetos em comum fossem feitos juntos, não é? E tem coisas em comum. Então, Tiago, pode ser uma relação muito duradoura, muito interessante, e pode o perfil 9, em algum momento, ser mais exigente. E aí a gente nunca sabe o que o 5 faz. Necessidade de um relacionamento afetivo. Se ele, às vezes, mora sozinho, se ele gosta disso. Alguns homens e mulheres ficam viúvos, não querem outra pessoa com companhia, tocam a vida bem, nem por isso deprimem. Eles têm uma vida intelectual tão rica, não é? E se cuidam também nesse plano afetivo, não é? Eles não precisam, não são dependentes do relacionamento. Ótimo. Eu vi, Tiago, eu vou até voltar atrás um pouquinho, a gente ainda está com um pouco de tempo. Eu esqueci de um exemplo, vou pedir desculpas, mas para voltar numa relação 5 e 8. Eu acompanhei uma separação, né, num programa de treinamento que eu estava fazendo, um casal lá estava se separando. E os relatos eram muito interessantes. A mulher me contou que ela sempre foi quem definiu as coisas em casa. Porque o marido, sim, ela falava, vamos fazer isso, nossa, você está querendo fazer? Ótimo, faz mesmo. Ele ia deixando e ela foi mandando em tudo, né? Super autoritária, super organizada, e uma mulher com uma liderança muito bacana, sabe? Uma pessoa fantástica. E ela foi levando, né? E ele não gostava de estudar, ela não gostava de estudar, não. Ele não teve condições de estudar. Vinha de uma família muito pobre, e ela incentivou, e ele fez supletivo, e depois do supletivo ele engrenou, e aí até mestrado ele já tinha concluído na época em que eu conheci. Então não é que ele não gostava de estudar, ele não teve oportunidade. Não é porque 5 que não gostam de estudar é uma blasfêmia, né? Então, Tiago, ela disse que quando eles estavam quase perto de 30 anos de casado, ele falou para ela, olha, eu estou saindo de casa. Eu aluguei um apartamento em tal endereço, eu estou saindo de casa. Ela falou, você está brincando? Não, eu estou me separando. Mas por quê? Ele falou, por tudo que passamos juntos, eu não aguento mais ter que fazer só o que você gosta, na hora que você quer, do jeito que você quer. Tiago, essa mulher ficou tão mal, ela não entendia esse processo. Isso é um perigo. Pode acontecer com o 9, que também fica caladinho, um dia faz a mala. Pode acontecer com o 5, também caladinho, prepara tudo, e ela não conseguiu que ele voltasse. Caramba. Eu não estou brigando com você. Eu não estou brigando com você. Ela falou, você tem outra pessoa? Não tenho mesmo. Não tem ninguém em minha vida. Ela falou que foi pior ainda, que a perdeu para ninguém. Ela fala que isso que foi o
pior dos golpes, né? E eu depois não tive muito relacionamento, mais encontros com ela. Esses cursos, às vezes, são assim, a gente fica mobilizado pela história de vida das pessoas, mas não encontra mais, né? Era em outro estado e tudo. Mas ele foi embora de vez, né? Olha só. A Belinha Correia falou aqui, ó, exemplificando lá o caso do 5 com 9. Meu Sim. marido é 9 e minha família gosta muito mais dele do que de mim. Aí, ó, tá a É isso. prova aí, ó. Olha, Beli, fique feliz, porque ele faz o meio de campo, ele neutraliza muita coisa, não é? Eu acho que é muito assim. O 9 é insuportavelmente agradável. Quase todo mundo é apaixonado por ele, não é? Então, que bom que você já entendeu isso. Deixa eles gostar bastante dele. Ele também fazer muitas coisas pela sua família. Isso é ótimo, não é? Porque é uma simpatia irresistível, não é? Que legal. Ô, tia, para mim é que deu, a gente está com tempo, porque na verdade a gente já está repetindo muita coisa, né? À medida que a gente vai É evoluindo aqui no Enneagrama, você escolhe isso, se você quer encerrar com tá. aquelas reflexões maravilhosas que você sempre traz e, enfim, mandar seus beijos. Sim. Eu não vi hoje se o Raimundo Lacerda entrou. Entrou, Tiago? Você consegue Ah, ir apurando, que eu tinha um recado eu, para ele. Então, olha, eu vou deixando o recado enquanto o Tiago peraí. verifica para mim se o Raimundo hoje pôde participar. Então, o que, que eu queria comentar com as pessoas que estão aí conosco, não é, que se interessam por esse tema, que consideram mesmo o relacionamento como um desafio, é dizer que todos nós podemos nos dar bem com outras pessoas. O Enneagrama das personalidades tem uma capacidade enorme de despertar pontos que a gente tem que ficar atento, mas também mostrar caminhos. E caminho para melhorar relacionamento, nós não podemos esperar que os dois façam o mesmo. Caminho para relacionamento, alguém tem que tomar a decisão e ir em frente. Por isso, eu vou fazendo algumas perguntas para vocês que estão aí, não é? Quando existe um conflito na sua vida afetiva, no trabalho, qual que é a sua tendência? Você vai dizer quem está certo e quem está errado? Você vai tentar ajudar de toda forma, mesmo que a pessoa não mostre tanto interesse? E aí eu estaria falando do perfil 2, não é? Você é uma pessoa que, quando tem conflito, como perfil 3, ó, resolvam, eu estou aqui se precisar de mim, mas ele não é muito de entrar. Ou o perfil 4, que realmente ele fica com conflito muito para ele, não é ele que vai começar a conversa sobre algo de ruim que aconteceu, mas o 4 não tem pirraça. Ele pode ter um conflito e depois você conversa, ele está pronto para conversar outra vez. Às vezes não vai ser ele que vai pedir para discutir a relação. E o outro que peça, ele vai entrar nessa conversa. Você, esse perfil 5 que a gente comentou hoje, né, que o seu grande charme não é relacionamento afetivo, não é? Mas nem por isso você é sem afeto nos relacionamentos. Vamos separar isso muito bem. As pessoas 5 são muito afetivas. O modo de mostrar não é aquela coisa da pegação. Eles são mais reservados com o próprio corpo e também mais distanciados de outros, não é? Dos outros. Ou você é esse perfil que está sempre questionando o relacionamento e está sempre querendo saber, né? Assim, é isso mesmo, com muita desconfiança, e desconfina os relacionamentos. Desconfiança não faz bem nos relacionamentos. Então, Tiago, é muito comum o perfil estragar muitos relacionamentos pela desconfiança, não é? E vai fazendo com que só o que ele está desconfiado
é que ele vai vendo provas a favor. E as outras coisas que negam a desconfiança, ele não faz isso, não é? Ou você é esse perfil 7, bem-humorado, mas que às vezes não se dá muito conta se o seu parceiro está bem, está feliz, não é? É um perfil mais individualista, então nem sempre ele está centrado no outro, especialmente quando ele está lendo, estudando no mundo das ideias, né? Ou um perfil 8, que protege muito e é muito carinhoso com os animais, com as crianças, mas às vezes no plano adulto eles são mais competitivos, né? E o 9 que a gente acabou de falar, que é essa simpatia de todo tamanho, que o único risco que corre é ficar mais submisso nos relacionamentos. Então, todo relacionamento tem salvação, todo. Mas alguém tem que querer muito, pelo menos um. E ele vai se transformando e abrindo portas para um relacionamento melhor. Muito bem. Então é isso. Quem quer saber mais, entra aqui, ó, @Edina Bom Sucesso. Edina Bom Sucesso. Tá aí, ó. Eu acho que agora tá com a quantidade certa de M. Está. Hoje você caprichou, usou 2. Ficou muito bonito. Ficou parecendo alemão. M pra caramba. Tá aí, segue a Edina, ela tá postando uma sequência de fotos com textos e vídeos curtos, muito legal, sobre um monte de coisa de psicologia, de desenvolvimento mental, de autoconhecimento, muito além do que apenas o Enneagrama que a gente está aqui nessa pegada, mas segue lá, você não vai perder nada com isso, na verdade vai ganhar muito. E é isso, eu espero que tenha gostado deste vídeo. Lembre-se dos 5 passos para poder ficar por dentro de tudo que estamos lançando por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comenta alguma coisa aqui embaixo nos comentários e manda este vídeo para pelo menos uma pessoa ou um grupo de WhatsApp. Aproveita aí, siga-nos nas redes sociais para que você possa participar das promoções que sempre fazemos por lá. As informações para que você possa entrar em contato com a Edina Bom Sucesso estão aqui embaixo na descrição deste vídeo também. Vídeos novos todas as terças e quintas, sempre às 18h30. Até a próxima e durma!